Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias, capítulo 37. O rei Sedecias, filho de Josias, sucedeu a Joconias, filho de Joaquim, tendo sido proclamado rei da terra de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nem ele, porém, nem seus súditos e a população da terra escutaram os oráculos que lhes transmitia o Senhor por intermédio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou, entretanto, Jucal, filho de Semeias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, ao profeta Jeremias, a fim de lhe dizer: intercede por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Jeremias, que ainda não havia sido aprisionado, andava entre o povo. Partira, então, do Egito o exército do faraó ao receberem tal notícia. Os caldeus que sitiavam Jerusalém abandonaram a cidade. Nesses termos foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: assim falarás ao rei de Judá, que te envia seus delegados para interrogar-me. O exército de Faraó, que saiu para vos dar socorro, vai regressar ao Egito. Voltarão os caldeus a sitiar a cidade. Eles a tomarão de assalto e entregarão às chamas. Oráculo do Senhor. Não queiras enganar-vos, julgando que os caldeus irão definitivamente. Eles não irão embora, ainda que derrotasses todo o exército dos caldeus que o combate contra vós, e que deles só restasse feridas sobre as tendas, cada um deles ainda se levantará para incendiar a cidade. Quando as tropas dos caldeus afastaram de Jerusalém, ante a aproximação do exército do faraó, que Jeremias saiu da cidade para dirigir-se à terra de Benjamim, a fim de lá restabelecer com o resto do povo. Encontrava-se, porém, um guarda às portas de Benjamim, chamado Jerias, filho de Semeias, filho de Ananias, o qual, ao chegar o profeta, deteve-o, dizendo: tu foges para os caldeus. É falso, retorquiu o profeta. Eu não passo para os caldeus. Não quis, porém, Jerias ouvi-lo. Prendeu e levou à presença dos chefes. Este enfureceu-se contra Jeremias e açoitaram-no e prenderam na casa do escriba Jonatas, transformado em prisão. Foi então o profeta tirado em um calabouço, onde permaneceu vários dias. O rei Sedecias, porém, mandou-o buscar, a fim de interrogá-lo secretamente em seu palácio. Tens, porventura, perguntou-lhe, oráculo do Senhor? Sim, respondeu-lhe Jeremias. Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E acrescentou ao rei Sedecias: em que te ofendi? A ti, aos teus servos e ao teu povo, para que não me lançastes na prisão? Onde estão os profetas que vos predisseram? Não dever mais voltar ao rei da Babilônia contra vós e contra a terra? Escutai-me agora, ó meu rei, e dignai-te acolher minha súplica. Não permitas que seja reconduzido à casa do escriba Jonatas, para que eu não morra lá.
Ordenou então o rei Sedecias que Jeremias fosse retido no pátio do cárcere e que lhe desse todos os dias uma torta de pão da rua dos padeiros, enquanto na cidade houvesse pão. E assim permaneceu Jeremias no pátio do cárcere. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Jeremias hoje, a prisão desse profeta, né? Esse Jeremias sofreu demais, meu Deus, às vezes, quando eu olho assim, quanto sofrimento teve cada profeta, eu fico pensando, o caminho realmente é da porta estreita mesmo. Jeremias 37, então vai dizer o seguinte para nós hoje. Bem, o rei Joaquim morreu a caminho da Babilônia, como está em 2 Crônicas 36, 6. Seu filho Joaquim foi proclamado rei, mas foi levado ao cativeiro para a Babilônia 3 meses. Mais tarde, Nabucodonosor designou Zedequias como seu vassalo em Judá. O rei Zedequias e seus oficiais não quiseram ouvir as palavras de Jeremias, mas queriam as bênçãos que poderiam ser concedidas pelas orações do profeta. Queria uma religião superficial, que não custasse coisa alguma. Deus não se agrada daqueles que virão a Ele buscando apenas o que podem conseguir, em vez de procurar ter um relacionamento com Ele. Não aceitarias esse tipo de relacionamento em outra pessoa. Não devemos esperar que Deus aceite isto de nós. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 589 a.C., o faraó Hofra marchou contra ele a convite de Zedequias. Jerusalém buscou a ajuda do Egito, apesar das advertências de Jeremias, mas os egípcios não ajudaram, pois assim que os caldeus se voltaram contra eles, retrocederam. As advertências de Jeremias estavam corretas. Zedequias mostrou-se vacilante entre a rendição e a resistência, muito assustado e fraco para exercer sua autoridade, pediu que Jeremias fosse secretamente ao palácio, talvez esperando uma notícia melhor da parte de Deus. Zedequias estava desesperado. Queria ouvir uma palavra do Senhor, mas temia ser surpreendido conversando com Jeremias, devido às implicações políticas desta atitude. Por isso, Jeremias, este homem, profeta, é preso. E na prisão, veja só, aqui no versículo 3b, diz assim: intercede por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Então, intercede por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Jeremias é preso. Jeremias, então, ele fica numa cisterna. Jeremias, com certeza, sofre muito neste lugar. Não é diferente também a vida de São João da Cruz, onde seus irmãos fazem o mesmo com ele, seus irmãos de comunidade. Mas quando a gente está dentro desta vontade de Deus, este lugar, que é um lugar que poderia ser um lugar talvez pior da nossa vida ou da vida dos profetas, se torna um pouco do paraíso, aonde profundas experiências do amor de Deus é feita. Quando a gente aproveita, a vida é uma arte e a gente aproveita dela
tudo para deixar mais colorido aquilo que estamos pintando, que estamos fazendo, colocando mais cores, deixando com mais vida, com certeza a graça de Deus, ela permanece. A graça de Deus se expande dentro de nós. A graça de Deus flui através de nós, pois nós estamos aqui rezando, fazendo um caminho de Deus. Para quê? Para poder um dia estar face a face com Deus e morar no céu. Por isso temos uma vida que às vezes nós não entendemos porque diante de tanta dor eu continuo rezando. Porque existe dentro de mim uma alma que tem sede e saudade de Deus. E quanto mais eu rezo, quanto mais eu vou penetrando nas palavras de Deus, eu vou aceitando seu projeto. Jeremias estava preso, mas ele sabia, né, para que toda esta prisão. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele estava dentro de uma obediência, dentro de uma vontade de Deus. E esta por si próprio guardava e o protegia ele. E isto que tem que acontecer todos os dias com a nossa vida. Nós precisamos ser pessoas que vivem aonde estivermos, da forma que Deus permitir, que a gente vive ali a nossa intimidade com Deus, a nossa via também de profunda oração. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos nesse dia guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós, que a vós clamamos, que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a vossa confiança, a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhada. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.